Estávamos assistindo One Piece quando de repente o Luffy manda um socão que solta fogo. E pior, debaixo d'água. Mas como diabos o Luffy conseguiu esse feito de lançar fogo com os punhos? Será que isso seria uma premonição dos poderes do Deus do Sol? Ou simplesmente furo de roteiro? Bora conferir como e por que o Luffy consegue soltar fogo com os punhos. Seja bem-vindo ao canal, e por incrível que pareça, o Luffy mesmo tendo um corpo ligado à borracha, ele consegue fazer fogo. E como você deve imaginar, borracha não se dá muito bem com fogo. Porém o Oda nos deu algo simbólico e curioso que é o golpe Red Hawk do Luffy, que ele solta um soco em chamas. Um ataque muito poderoso. Só perde pro golpe que é um mega dedada no like, então já manda esse golpe e ajuda o canal a chegar em mais pessoas. Se inscreve e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo de One Piece. Aqui somos 100% focados em One Piece. A primeira vez que o Luffy utilizou o Red Hawk, a técnica onde ele funde chamas em seus punhos, foi durante os eventos do arco da Ilha dos Homens Peixes, onde o Luffy estava duelando diretamente com o Road Jones, para impedir que ele tomasse o controle da Ilha dos Tritões. Nesse momento, o Luffy demonstrou sua mais nova técnica, a Gomu Gomu no Red Hawk, uma técnica que, assim como as outras, utiliza da elasticidade do seu corpo para atacar o inimigo com uma força ainda maior. No golpe Red Hawk, tem um diferencial que são as chamas infundidas em seus punhos. É isso, o Luffy simplesmente lança chamas com os punhos. E quando o Luffy utiliza essa técnica pela primeira vez, uma silhueta do Ace apareceu bem na sua frente. E isso foi o suficiente para que os fãs começassem a deduzir que essas chamas criadas pelo Red Hawk vieram graças aos poderes do Ace que havia sido herdado pelo Luffy. Muitos acreditam nessa teoria dizendo que o Luffy só consegue usar o fogo em seus ataques porque quando o Ace morreu, Luffy estava com as mãos encharcadas de sangue do antigo usuário da fruta das chamas. E muita gente achou que o Luffy adquiriu o poder das chamas, assim como o Barba Negra fez adquirindo os poderes da fruta do tremor do Barba Branca. E essa transferência de poder havia possibilitado o Luffy de lançar chamas à vontade. No entanto, isso não tem nada a ver, mas isso na época gerou muitas teorias. Pois é, até o momento não tivemos nenhum caso de um poder de Akuma no Mi que havia sido transferido por meio do sangue do usuário. Alguns diriam que isso poderia ter acontecido com o caso do Barba Negra, que roubou os poderes da fruta do tremor, mas com certeza não foi assim que o Barba Negra roubou os poderes da fruta do tremor. Pois caso fosse tão fácil assim roubar os poderes de uma fruta do diabo, de um recém-falecido, é óbvio que o governo já saberia disso e estaria utilizando isso a todo vapor. Porém existe uma explicação muito mais convincente e lógica para explicar os motivos do Luffy conseguir utilizar o fogo. Presta atenção que agora você vai ver uma bela aula de física. É isso mesmo. Basicamente, essas chamas do corpo do Luffy vêm por meio do atrito e da fricção. Por exemplo, quando o Luffy usa a técnica Gear Second, ele utiliza dos seus poderes de borracha para bombear o sangue mais rapidamente, permitindo que os músculos alcancem todo o oxigênio do seu corpo e acabem com todos os níveis de glicose em um ritmo ainda mais rápido. Então, por bombear seu sangue de uma forma muito mais rápida, o corpo do Luffy passa a gerar um calor imenso quando queima toda essa energia de uma só vez. Porém, esse calor por si só ainda não seria capaz de produzir fogo, como Luffy fez em suas batalhas. Então, para conseguir essas chamas do Red Hawk, Luffy tem que aproveitar todo o calor que seu corpo emite quando está na forma Gear Second para infundir esse calor com o Haki do armamento concentrado em seu punho. E a partir do momento em que ele faz a junção do Gear Second com o Haki do armamento, o atrito em seu corpo aumenta com base na velocidade do movimento dos seus golpes, causando um calor tão intenso que chega a ser capaz de criar fogo no seu ataque Red Hawk. Notem que essa teoria ganha mais ênfase quando percebemos que o Luffy só utiliza o Red Hawk quando está na forma Gear Second. Ou seja, isso mostra que a técnica do Red Hawk só é possível de ser utilizada quando ele está na forma Gear Second, pois essa é a única técnica que consegue gerar calor e atrito suficiente para criar o fogo em seus punhos. Com isso fica bem claro que o fogo do Luffy, emanado pelos punhos do Luffy, não vem por meio de algum poder de Akuma no Mi, como é o caso do Ace, Oven ou Akainu, que produzem fogo a partir dos poderes das suas frutas. Pois diferente deles, Luffy utiliza a junção do Haki do armamento com física da borracha para gerar o fogo em seus golpes.
Só que não para por aí não, ainda há outra possibilidade que eu vou abordar mais pra frente no vídeo. Existem alguns fatores que dão mais ênfase a tudo isso que eu falei no vídeo, porque vários personagens de One Piece já demonstraram ter um certo controle e domínio da relação aos elementos naturais. Por exemplo, a tribo dos Minks tem uma afinidade muito grande com os raios, pois até mesmo as crianças dessa tribo mostraram afinidade com os raios e mostraram capazes de atirar raios. Já alguns personagens como Sanji e Kinemon demonstraram uma afinidade maior com fogo, pois ambos são capazes de produzir esse elemento em seus golpes. E da mesma forma que eles, Luffy também tem uma afinidade muito grande com fogo, pois em vários momentos ele já foi acertado por ataques cobertos de chamas que não causaram danos a ele. Ou seja, isso mostra que o Luffy é um cara que já vem com uma afinidade com as chamas, o que permite que ele consiga produzi-las. Bom, agora que você realmente entendeu como funciona o fogo produzido pelo Luffy em sua forma Gear Second, você deve estar se perguntando como é que ele consegue produzir fogo mesmo estando debaixo d'água. Será que ele aprendeu com Bob Esponja em criar fogueira nas profundezas do mar? Bom, é claro que não, mas existe uma teoria bem convincente que dá para explicar isso. Existem ferramentas que são usadas por pesquisadores para realizar cortes de metais ou de qualquer objeto debaixo d'água, onde eles utilizam o fogo na água para permitir que eles cortem de forma mais eficaz os objetos, uma espécie de maçaricos. E para isso, eles usam uma ferramenta chamada de maçarico de Oxcord, que quando ajustado por uma temperatura acima de 1000 graus Celsius, chega a ser capaz de tornar visível, mesmo estando nas profundezas do mar, o fogo que emana dele. Sendo assim, podemos dizer que cientificamente, que quando o fogo ultrapassa uma temperatura acima de 1000 graus Celsius, é possível que as chamas consigam ficar visíveis, mesmo estando debaixo da água. Então, caso as chamas do Luffy alcancem uma temperatura que beire os 1000 graus Celsius, ele poderia produzir chamas capazes de tornar visíveis, mesmo debaixo da água. Simplesmente isso. Porém, nunca foi informado a temperatura do Red Hawk do Luffy. E pra ser sincero, eu duvido muito que chegue até os 1000 graus Celsius. Pois para que vocês tenham uma noção, o fogo quando é atiçado em uma madeira alcança uma temperatura de cerca de 260 graus. Sendo assim, seria muito difícil que o Luffy pudesse produzir chamas com temperaturas tão elevadas que se tornassem visíveis mesmo estando abaixo do mar. Só que lembrando, a gente não pode duvidar de que o Luffy, da maneira que ele é, consiga fazer isso, um feito incrível. É possível que o fogo produzido pelo Red Hawk dele alcance uma temperatura tão elevada, pois a gente tem que concordar que o calor e o atrito produzido por ele em sua forma Gear Second são completamente absurdos, pois a velocidade que ele alcança nessa forma é absurda também. E tudo isso somado à incrível velocidade do golpe dele e fora a temperatura do corpo dele que já é maior nessa forma. Então talvez o fogo dele poderia alcançar os 1000 graus Celsius. E mesmo sendo uma explicação mais lógica, podemos supor que o Oda quis colocar isso como um pequeno spoiler do que seria o poder do Luffy no futuro, que vimos que ele se tornou o Deus do Sol. E como você sabe, o Sol é quente e poderes ligados ao Sol geralmente são poderes de calor, chamas e de fogo. Será que no futuro vamos ver o Luffy com mais poderes relacionados ao fogo? Uma transformação ou uma variação do Gear 50 com uma cor de fogo ou com poderes de fogo seria bem legal. Tá aí algo que eu estou ansioso para ver. E eu também estou ansioso para saber se você curtiu a informação e se inscreveu no canal. Aproveita e faz uma maratona no canal assistindo os vídeos na tela. Te espero no próximo vídeo.